uma continuação da mensagem que eu falei, crê no Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu não falei, a palavra fala, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Mas o que que você quer, o que que eu quero falar com isto? É que muitas pessoas, eles acham que aceitar Jesus é fazer parte de uma entidade religiosa, é ele ter que se sujeitar o domínio de um pastor, o domínio de um padre e do Papa. Não, do Papa, todos os cristãos acham que tem a obrigação de obedecer o Papa, onde o próprio Papa não obedece a palavra de Deus, porque ele não ensina a palavra de Deus. Quer dizer, ele é a anti-verdade, anticristo. Porque quem veio antes da verdade foi a mentira. Então, quer dizer, quando se fala anticristo, é aqueles que vieram antes de Jesus Cristo. Então, quer dizer, o trazer imagem de escultura, imagem de ouro, de pedra, de pau, quer dizer, foi isto que Jesus mandou ensinar? É este o mandamento de Jesus? Levar as pessoas a ter fé numa imagem morta? Quer dizer, isso é o anticristo, é a antiverdade. Então, quer dizer, você não tem que se firmar, depender, não, mas que nós temos que obedecer o Papa, nós dependemos da benção do Papa, é o que o Papa tem tanta benção para dar para os brasileiros, que ele diz, a Nossa Senhora Aparecida, que interceda pelos brasileiros. Mandar uma estátua morta, interceder pelos brasileiros, é por isso que está essa porcaria aí de administração, quer dizer, no longo dos tempos, e aí, quer dizer, todos esses administradores que estão no poder, puxando brasa para o seu espeto, porque não tem um conselheiro. Quando eles buscam conselheiros, vai para as macumbas, para os terreiros de macumba, vai consultar um pai de santo, vai consultar os orixás, os caboclos e os guias, que é exatamente esses que estão por trás da imagem de Aparecida. Quer dizer, a pessoa clama por uma imagem morta, busca a bênção. Quem age são os espíritos demoníacos que estão atrás da mentira. Então, veja bem, quem veio antes da verdade foi a mentira. O povo foi firmado numa fé na mentira. Agora que a palavra de Deus está se expandindo, mas aí tem aquele porém. Tem aqueles falsos Cristo também, que são os gananciosos, que querem usufruir, se apossar do desconhecimento, quer dizer, tomar proveito do desconhecimento dos católicos, né? Eram os cristãos que foram enganados pela besta e agora enganados pelos falsos cristãos, porque eles pegaram os cristãos assim, vedados, sem conhecimento. Tinha uma fé numa imagem morta. E agora eles começam a ver sinais e prodígios, milagres e tal. Aí vem o laço, bênção da prosperidade, bênção daquilo outro. Quer dizer, e ninguém para ler a palavra de Deus. Quer dizer, eles não ensinam, não incentivam as pessoas a ler, para que as pessoas fiquem no domínio deles. Aí vocês saíram de uma denominação falsa, né? E vai cair outra denominação falsa também, porque negam o conhecimento da palavra de Deus. O que diz a palavra? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Pelo um lado, a família. E pelo outro lado, você evita de você perder a sua própria casa. Porque existem entidades por aí que tomam até as casas das pessoas. Tomam o carro, tomam a propriedade. Então, esta palavra é muito forte. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e o teu carro. Quer dizer, você não vai perder o teu carro. Você não vai perder os teus bens.
Então você vai simplesmente crer na palavra de Deus e obedecer. Se quiser receber bênção, tem que obedecer. Senão, vai procurar um pastor que é muito abençoado, assim eles pensam, né? Assim eles dizem, que é muito cheio de unção, para ele administrar a sua bênção. Porque você não quer dar ouvido à palavra de Deus. Então aí está meu amigo e minha amiga. O programa Expressão da Verdade não é contra as religiões. Ele é contra os falsos religiosos, os falsos mestres, que não ensinam a verdade. Eles ensinam as pessoas a ficar no domínio deles. Quer dizer, vocês estavam numa cegueira, servindo a imagem de escultura, acendendo vela. Vocês estavam numa cegueira, indo para os centros de macumba. E aí agora eles usam o nome de Jesus, que é a luz, que é o juiz, mas também não ensina a verdade, não ensina a palavra. Não ensina vocês a preparar o seu próprio terreno. Não ensina vocês a preparar a sua própria ferramenta. E a ferramenta é a palavra de Deus. Não ensina vocês a desmatar, a semear e a colher. Não. Eles têm que ficar na nossa dependência, porque assim a gente pode ficar com a maior fatia do bolo, né? Mas a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você pensa que se libertou do Papa? Mas nós não acreditamos mais em imagem. Não acreditamos mais, mas também não acredita na palavra de Deus. Não crê na palavra de Deus. Não busca o conhecimento. Aí vai acreditar num pastor, vai acreditar num apóstolo, num bispo. Quer dizer, aí, em vez de vocês segurar a casa de vocês vão ficar sem casas. Em vez de vocês instruir a família de vocês a verdade, vocês vão aconselhar: não, você tem que ir para uma igreja. Meu filho, a gente tem que ter uma religião. Vocês não pode, quer dizer, aí sai de uma armadilha, cai na outra. Então, meu amigo, se você ainda não tem uma Bíblia Sagrada, adquira uma Bíblia Sagrada e começa a meditar, começa a ler. Se tem alguma dúvida, procura conhecer uma pessoa que saiba mais, para te orientar. Mas não vai cair na armadilha dela. Você peça ao Espírito Santo. Ajoelha, pede o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que abra a fonte do conhecimento, do entendimento, que lhe dê entendimento. Ok? Eu posso até falar para vocês ainda aqui. Jesus fala aqui em Mateus, capítulo 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quer dizer, não é bem o nome é um só. Em nome do Pai é Jesus. Em nome do Filho é Jesus. O nome do Espírito Santo é Jesus. Ensinando a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz a mesma coisa: ides a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Batizado o quê? Na água. Batizado com o conhecimento. Batizado com a água da palavra. Crê. Lembra do que o Senhor Jesus falou para a samaritana? Mulher, quem bebe desta água, logo volta a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, não tornará mais a ter sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, quer dizer, uma fonte que jorra água. Uma fonte de água viva que salta para a vida eterna.
após você tomar o conhecimento da palavra de Deus, você é professor. Mas aí eu vou montar uma igreja, você padre, você pastor, e aí você vai explorar o outro também, né? Não é isso que quer dizer. Você é professor dos seus filhos. Você é professor da tua família. Ajunta todo mundo aí na sala, em casa, no terreiro, e vão ler a palavra de Deus, vão meditar, vão orar, vão louvar a Deus. Será que você não tem que ter um outro instrutor? O Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas me ouvirão, conhecerão a minha voz. Quer dizer, e me seguirão. Quer dizer, ele é o pastor. Ele não citou mais para nenhuma outra pessoa ser pastor aqui na terra, ser intermediário. Ele é o pastor, o bom pastor. Então, veja bem, e é assim que você vai se alimentar da virtude do Espírito Santo. Então, diz aqui no livro de Marcos, capítulo 15, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí os falsos cristãos, eles pegam por esta palavra: aceita o Senhor Jesus? Quem aceitou, levanta a mão. Aí a pessoa levanta a mão, vai lá para frente, faz uma oração. Aí depois, outra semana, já convida para mergulhar no rio, para tomar um banho. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente é um crente molhado. Não é um crente lavado. Simplesmente molhado por água. E não pela lavagem da palavra de Deus. Quer dizer, não tem unção nenhuma. Aí depois ele diz, aí vem a benção. Roubará o homem a Deus? Todavia você me roubaram. Quem roubamos? No dízimo e nas ofertas. Trazei o dízimo e as ofertas para casa do Senhor. Aí a pessoa se sente devedor por não trazer o dízimo para a casa de Deus. Por não dar oferta. Quer dizer, aí a consciência pesa e as suas orações não chegam a lugar nenhum. Porque diz que se a nossa consciência não nos acusar, então temos certeza que as nossas orações chegarão até Deus. Mas se a nossa consciência começar a acusar, as suas orações não passam do teto. Aí você fica dizendo, meu Deus, esse mês eu não dei o dízimo. Meu Deus, esse mês não sobrou nem para dar uma oferta. Quer dizer, ela traz você mais presa, mais tapada, mais dependente do inferno do que você estava antes. É como Jesus diz, vocês vão à distância para fazer um prosélite. E depois de ter feito, fazer elas 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês mesmos. Então veja bem, ser salvo não é tomar um banho no rio ou numa bacia d'água. Quem for batizar será salvo. É lavar na palavra de Deus. É a conversão do Espírito. É o que Jesus falou para Nicodemo. Nicodemo falou, olha, mestre, sabemos que você é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. E Jesus disse, olha, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo, mas como nascer de novo? Quer dizer que eu, já velho do jeito que eu sou, né? Então, pode um homem, por acaso, já sendo velho, voltar à sua maternidade, ao útero da sua mãe? Quer dizer, o homem era mestre dos mestres em Jerusalém, quer dizer, e na sinagoga, e não sabia essa expressão. Jesus disse, não, o que é nascido de carne é carne. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te maravilhe de ter dito, o importante é nascer de novo. Então, o vento assopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí, esta palavra, essa expressão, significa que um pregador, ele não pode pregar, quer dizer, ele pode, né? Mas não deve pregar a palavra de Deus com interesse próprio, né? Não deve pregar a palavra de Deus indicando
Não, você vai lá para aquela igreja, vai para a minha igreja. Não, a gente prega sem interesse. Quer dizer, o programa Expressão da Verdade é um programa aberto, que está jogando semente. Quem quiser pegar, pega. Eu não vou, não, vai lá para a minha igreja, vai para aquela outra igreja. Quer dizer, o vento assopra onde quer. Ouve-se a sua voz e não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, quer dizer, que é pregador honesto, né? E não aquele pregador falso. Eu estou pregando, eu estou ensinando as pessoas o caminho da vida eterna, o caminho de Deus, a bênção de Deus. Eu não estou induzindo as pessoas a me procurar. Não, Luiz Corde é um homem muito abençoado e aí começa a ligar para mim, para me fazer oração por elas. Não, eu estou ensinando vocês a orar, que vocês são tão capazes como eu. É só crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí diz aqui, o versículo 15 de Marcos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê no evangelho de Jesus, quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê é quem obedece. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. É pisar. Não é pegar com a mão, que nem um pastor lá dos Estados Unidos, que estava fazendo espetáculo pegando na serpente lá no altar e a serpente picou ele, né? Não é pegar com a mão. Pisar na serpente é pisar na cabeça de Satanás. É pisar no poder de Satanás. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Então veja bem, meu amigo e minha amiga. Aí está a expressão da verdade. Não visa lucro. Não estou pregando porque eu quero que vocês vão para a minha igreja, para me dar o dízimo. Não estou obrigando a vocês a mergulhar numa água para dizer agora eu sou crente. Você só é crente quando você conhece a palavra de Deus e obedece. Aí você é crente. Quando você ouve a palavra de Deus e crê. Ainda que você não vê Deus, mas você crê. É por isso que o crente Abraão, que depois se tornou Abraão, ele é o pai da fé. Porque ele creu em Deus sem ver. E só porque ouviu uma voz, ouviu a palavra. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem disse, tu vai para São Paulo, tu vai para os Estados Unidos, tu vai para o Japão. Não, para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei pai de uma grande nação. Quer dizer, não é a pessoa, não, eu já vou sabendo para onde é que eu vou. Quer dizer, não pode ver. Crer em Deus é mesmo sem ver. A fé é aquilo que a gente não vê e crê. Não, eu preciso tocar numa imagem para ver se eu me enriqueço de virtude. Não é isso. Você tem que crer na palavra de Deus. E o Espírito Santo está velando a sua palavra. O próprio Jesus prometeu, quando 2 pessoas ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei presente. Estiver comentando, pregando, eu estarei presente. Isso já foi uma prova lá em Lucas, quando aqueles 2 discípulos estavam indo para Decápolis, né? Os 2 conversando lá, falando de Jesus e tal, que tinha sido morto e tal, e já era o 3º dia e tal. E aquele homem acompanhou eles e ele não sabia quem era Jesus. Aí já prova, quando 2 pessoas ou mais estiver reunido, em meu nome estarei presente. Jesus é multiplicado em milhões infinitamente. Onde ele quer aparecer, ele aparece. Naquele mesmo momento, os discípulos estavam lá numa caverna e estava cercado lá, com o portão fechado, né? E Jesus apareceu no meio deles, e ainda, porque Tomé disse, olha, eu só acredito se eu ver. Ele disse assim, vem Tomé, toca aqui, Tomé falou, olha, eu só acredito se eu ver, e eu quero ver se é aquela cisura lá onde ele levou a punhalada, eu quero enfiar o dedo, para me ver se é mesmo. Eu não acredito. E quando ele falou assim, quer dizer, Jesus apareceu entre eles, o portão fechado,
E ele entrou e disse, ó, Tomé, então vem, toca. Quer dizer, Deus se materializa aonde ele quer, como quer. Porque ele é Deus. E para Deus nada é impossível. Ele falou isso desde lá de Sara. Para Deus nada é impossível. Então, meu amigo, essa é a fé que eu quero que você tenha. Não é uma fé não, o Luiz Cordes é um homem muito ousado, tem poder e tal. Não, o apóstolo lá toca do homem leproso, ele fica sarado e tal. Aí você vai nessa aí. É por isso que você fica na dependência dos outros. Aí você fica escravo dos outros. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe. Eu quero trazer para vocês a música Sol de Justiça e Proteção, porque não foi passado na semana passada, vamos passar agora. Tony França, é com você. Sim.